Rui, a gente tem hoje o tema, né, do trotskismo, marxismo-leninismo e stalinismo. Eu queria começar perguntando para você, que você teve no podcast do Arthur Petri, o ADIVA, no dia da eleição e do primeiro turno, e lá te perguntaram qual que era a relação do PCO com o que eles chamam de marxismo-leninismo, né? E os apresentadores claramente não entendiam do que se tratava essa terminologia. Você poderia começar fazendo uma exposição do que é essa vertente do comunismo que se apresenta como marxista-leninista? Bom, esse termo marxismo-leninismo é um termo que entrou em voga aí depois da morte de Lenin, né? Havia praticamente uma unanimidade, né, entre os bolcheviques, pelo menos, de que Lenin havia dado uma contribuição tão expressiva ao marxismo que era correto e correspondia, cientificamente falando, se classificar o marxismo, né, após a Revolução Russa, de marxismo-leninismo, né? Esse termo é um termo que foi aceito por todo mundo. Trotsky, inclusive, né? Ele mesmo se considerava marxista-leninista, né? Trotskismo já é um termo que foi introduzido como sendo um termo ofensivo, que num primeiro momento os trotskistas rejeitavam esse termo, né? Eles não aceitavam a denominação de trotskistas, porque era a tentativa de mostrar que o trotskismo era diferente do marxismo e do leninismo, né? Bom, logo em seguida à morte de Lenin, o stalinismo começou a tomar conta da União Soviética e da política internacional da União Soviética, da Terceira Internacional, dos partidos comunistas e tudo mais. E por um período, né, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, né, porque a trajetória do stalinismo na União Soviética foi muito acidentada até a Segunda Guerra Mundial. A autoridade política do stalinismo, ela se consolida como sendo uma coisa mais abrangente depois da guerra, com a vitória da União Soviética, a qual muitas pessoas atribuem ao Stalin, o que não corresponde à realidade, mas foi assim que foi entendido, né? A genialidade do Stalin teria garantido a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, né, os stalinistas, eles se denominavam stalinistas, sem nenhum pudor. Bom, mas acontece que o stalinismo, ele veio a entrar em crise, né? Ele veio a entrar em crise e a denominação stalinista foi abandonada por todo mundo. Hoje em dia, você pode procurar aí com um microscópio, você não vai achar nenhum stalinista de verdade, né? Porque o stalinismo ficou com a fama de ser uma organização repressiva, um movimento repressivo, até, né, genocida até um certo ponto. E, portanto, num dado momento, né, todos os grupos que surgiram do stalinismo, alguns que continuavam mantendo o seu posicionamento favorável ao stalinismo, alguns que eram stalinistas de fato e alguns que até estavam num processo de ruptura com o stalinismo passaram a se denominar marxistas-leninistas. Essa denominação, ela foi se tornando uma denominação mais comum a esses grupos pela via dos partidos marxistas, dos partidos maoístas, né?
foi em grande medida, foram, né, numa medida muito grande, os partidos maoístas que colocaram em circulação mais amplamente a denominação marxista-leninista. Inclusive, se nós formos pesquisar aí um pouquinho, nós vamos ver que todos os partidos maoístas, eles têm a denominação marxista-leninista no nome. Então, por exemplo, vamos pegar um caso famoso aqui. Partido Comunista do Peru, marxista-leninista, Sendero Luminoso. Esse é o nome integral, né, desse partido, que é um partido maoísta, né? Os maoístas, eles são ideologicamente, eles têm o culto do stalinismo, né? Então, quer dizer, nesse sentido, é muito claro que a denominação marxista-leninista é uma espécie de senha para stalinista, né? Se você vê a expressão, embora não seja necessariamente, nem que esses partidos sejam efetivamente marxistas ou leninistas, nem nada, mas a denominação indica, né, partidos que têm uma afiliação de algum tipo ao stalinismo, né? É daí que vem a expressão. Então, para as pessoas que já estão mais habituadas na política, toda vez que você vê marxista-leninista, você pensa, primeiro, maoísmo, segundo, stalinismo, né? Embora a relação do maoísmo com o stalinismo tenha sido uma relação muito complicada, né?